Bom dia, meus queridos. É um prazer estarmos aqui reunidos, na presença do Senhor, para levarmos a palavra até vocês. Mesmo distante, não podemos estar juntos, mas juntos em Cristo, para que possamos estar aqui unidos, para que possamos louvar e adorar o nosso Deus. Neste momento eu convido a vocês que estão aí na sua casa, fechar os seus olhos para que façamos uma oração ao nosso Deus, para que possamos compartilhar da tua palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós viemos te agradecer e te adorar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade. Dai-nos sabedoria e entendimento, Senhor. Renova-nos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E hoje nós estamos aqui para falar sobre algo muito importante, sobre aquilo que nos envolve a cada dia, sobre fidelidade. Para compreendermos o que é fidelidade, a gente foi até um profeta que ele era muito fiel a Deus, ele era honesto em tudo que fazia, nas suas atitudes, nos seus comprometimentos, E hoje, não muito distante, assim, a fidelidade, ela vai muito da pessoa, sobre aquilo que é nos colocado em prova. E uma pessoa que era muito colocada à prova foi Daniel. Só que Daniel, ele nunca deixou de orar e buscar a Deus nos seus compromissos. Daniel, haviam as pessoas ali em torno dele, que trabalhavam com ele, os governadores, os supervisores, os sátrapas. E essas pessoas que estavam envolvidas com ele ali, eram pessoas que viam o crescimento de Daniel e eles não ficaram muito felizes com as atitudes de Daniel. Só que Daniel, ele era fiel a Deus. Ele era fiel em tudo aquilo que ele fazia, nas suas atitudes, no seu trabalho. Ele honrava tudo. E essas pessoas, eles não eram muito amigáveis a Daniel. Só que aí, essas pessoas não tinham como pegar o Daniel numa mentira. Então, essas pessoas não tinham como pegar o Daniel numa mentira, porque ele era muito honesto, ele era muito fiel a Deus. Só que aí eles queriam armar alguma coisa para querer pegar Daniel. Como eles não conseguiam pegar Daniel em alguma coisa, eles tinham que armar alguma coisa contra Daniel. Aí eles foram até o rei, para que o rei revogasse um decreto para que aquela pessoa que não se prostrasse diante as imagens do rei, que fosse decretado a morte. E isso era jogado na cova dos leões. Só que aí, quando Daniel ficou sabendo desse decreto que foi revogado pelo rei, ele foi até o seu quarto orar. Porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele era muito fiel. E ele tinha esse privilégio de que a sua janela dava para Jerusalém. Ele podia avistar toda Jerusalém ali. E aí os sátrapas, os governadores e os supervisores começaram a perseguir Daniel. E nesse momento em que ele estava orando, eles foram espionar Daniel. E lá eles viram Daniel orando para Deus. Imediatamente eles foram até o rei informar ao rei o que havia acontecido. Que mesmo diante desse decreto, as pessoas que não estivessem adorando a imagem do rei, que fosse cumprido o decreto que o rei revogou, que ele assinou lá com o seu anel real. Só que até então, o rei falou que sim, que iria se cumprir o que ele havia decretado. Só que aí, eles, para se vingar, não havia falado antes para o rei quem era essa pessoa que estava cometendo isso. Só que aí então, quando eles falaram para o rei que era Daniel, o rei ficou super triste, porque Daniel era uma pessoa de muita confiança do rei, devido à sua fidelidade com o rei e para com Deus, porque Deus honrava Daniel. Durante todo o decorrer do dia, o rei tentou dar um jeito ali para que Daniel não fosse jogado à cova dos leões, Só que essas pessoas, eles começaram ali a influenciar o rei, que o decreto já havia sido revogado, não tinha como voltar atrás.
E mediante toda essa situação, no final do dia, no entardecer, início da noite, o rei não conseguiu revogar, fazer com que esse decreto voltasse atrás, porque estava selado com seu anel real. E, infelizmente, Daniel, ele foi levado e jogado à cova dos leões. E o rei, nessa noite, ele não conseguiu dormir, porque ele ficou angustiado, o coração dele estava em angústia, porque ele gostava muito de Daniel. E ali ele não comeu, ele não bebeu, não usou de nenhum divertimento a que ele tinha direito, né? Porque aquilo doeu muito no coração dele, e ele ficou muito triste. E ele passou aquela noite em claro, devido à situação que havia acontecido com Daniel. Durante o amanhecer, a primeira coisa que ele fez foi se levantar e ir até aquele local, até a cova dos leões. Aí ele chegou lá, angustiado, né? E ele chamou por Daniel, perguntando se o seu Deus o havia livrado. E Daniel respondeu a ele que sim, ó rei, o meu Deus me livrou, né, das garras dos leões, né? E quando removeram a pedra, o rei viu que Daniel estava sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado, e que aqueles leões estavam ali em volta dele e que não havia feito nada com ele. Nesse momento, o rei ficou muito alegre, muito satisfeito, pois o Deus de Daniel havia honrado ele e estava com ele ali. E ele passou uma noite tranquila, uma noite calma, e que Deus havia mandado seus anjos para proteger Daniel. E ele dormiu ali, passou a noite em meio aos leões, não sofreu nada. E as pessoas que conspiraram contra Daniel, ele e as suas famílias, esposas e filhos, foram jogados na cova dos leões. Automaticamente, assim que eles caíram nas covas dos leões, os leões os atacaram. Naquele momento que as famílias dessas pessoas, dos supervisores, dos sátrapas, dos governadores, foram jogados na cova dos leões, imediatamente os leões já os atacaram e mataram a todos eles, suas respectivas famílias, e a todos eles aquelas pessoas que tramaram contra Daniel, que queria algo de errado para ele. E naquele instante o rei ficou feliz, e Daniel, ele foi uma pessoa de um cargo muito importante, e ele honrou a Deus, Deus o honrou, né? E Deus falou que não há outro Deus igual a Deus de Israel. Então agora eu vou deixar uma pergunta para vocês, um desafio da semana, assim. Vou colocar uma pergunta para vocês estarem respondendo, né? Como demonstramos nossa fidelidade a Deus? Ok? Como mostramos nossa fidelidade a Deus? Se inscreve aí no nosso canal, né? Na nossa plataforma da igreja, estamos aí. Mande seus comentários, digita, faz a pergunta, fala com seus pais, né? Com o pai, com a mãe, conversa com eles, para estarem interagindo. Vamos buscar, vamos ler a palavra, vamos ler a Bíblia, né? Vamos compartilhar, mas que mesmo nessa distância, nesses momentos, a gente não podendo estar junto aqui no templo, né, na casa de Deus, mas que a gente está juntos em oração, que possamos estar buscando a Deus. Amém? Neste momento eu convoco a vocês aí na sua casa, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por este momento, né, por termos compartilhado dessa palavra, deste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor. Abençoa, Senhor, cada casa, cada família, Senhor. Abençoa, Pai, cada criança, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por estar conosco a cada dia, Pai. Venha abençoar, ó Pai, a vida de cada criança, de cada família, ó Pai. Que possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Que possamos ser fiéis a tudo, na Tua palavra, no nosso agir, no nosso fazer, no nosso pensar também. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.